Amém, glória a Deus. Gostaria de falar com as irmãs hoje sobre Neemias, sobre a reconstrução das portas. Neemias, ele era um descendente, né, dos nobres, porque ele tinha mais ou menos uns 40 anos. Segundo estudos, não tem na palavra do Senhor, não fala exatamente a idade dele, mas conforme alguns estudiosos falam que ele devia ter uns 40 anos. Então ele nasceu no cativeiro. Ele é, a família dele, né, devia de ser de nobres, porque os primeiros que foram levados, né, no cativeiro babilônico eram os nobres, né, no Persa. E, e os babilônicos levaram uma parte dos judeus, depois o Persa dominaram os babilônicos e estava ali o povo judeu e os nobres, os que tinham melhores condições, eles trabalhavam na casa do rei. E Neemias era um dos que trabalhavam na casa do rei. Mas como já fazia 70 anos desse último cativeiro, então, e pela idade dele ser menos de 70, né? Então ele, com certeza, ele nasceu no cativeiro. E ele era copeiro do rei e ele é, ele tinha intimidade com o rei, né? Porque a função de copeiro precisava ser de muita confiança, precisava ser de alguém muito íntimo do rei, porque cuidava também da vida do rei. Porque naquela época, né, tinha muito levante para matar o rei, muito jogo político para pegar o lugar do rei. Então, por causa do envenenamento, o copeiro do rei tinha que ser de confiança. Então, só situando vocês, mas eu imagino que as irmãs já conheçam, né, a história de Neemias. E, e Neemias, ele, no capítulo 1, versículo 2, na segunda parte, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. E Neemias ficou extremamente comovido, preocupado com a situação do povo dele, porque foi um parente dele que trouxe essa notícia e ele ficou realmente com o coração muito entristecido, porque ele estava bem, ele comia bem, ele morava bem, mas ele viu que o povo dele não estava assim. E, inclusive, ele comenta que o túmulo dos pais dele também estavam lá, estavam no meio daqueles escombros. E para o povo judeu, o, os restos mortais são muito importantes, né? Porque eles creem que na ressurreição as pessoas vão nascer do túmulo, do jeito que estão. Então, eles preservam muito, eles cuidam muito dos restos mortais. E os muros e os portões estavam destruídos. E aquele povo estava vivendo no meio dessa destruição. Apesar do templo já ter sido reconstruído por Zorobabel, mas os muros ainda estavam destruídos. Então eles estavam sem seguranças, eles estavam sem proteção, eles estavam vivendo em meio à destruição. E daí eu fiz uma reflexão, por que será que eles estavam vivendo daquele jeito? E por que que o Senhor permitiu que eles vivessem daquele jeito? Por que que o Senhor permitiu que eles fossem para o cativeiro? Já faziam 400 anos que eles estavam, já faziam 70 anos que eles estavam no cativeiro. E daí eu fui vendo que vocês conhecem a história que eles vieram do povo de Jacó,
e o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Então, de Israel surgiram as 12 tribos, e as 12 tribos formaram a, o país de Israel, o povo de Israel, com terras, com tudo. E eles tiveram o rei Davi, tiveram o rei Saul, o rei Davi, depois o rei Salomão, e quando o rei Salomão morreu, começou a destruição, que o filho dele assumiu, alguns não aceitaram que o filho dele assumisse, então começou a divisão, que dividido as tribos, as 12 tribos, em duas tribos, o povo de Israel e o povo de Judá. E com isso tiveram dois reis, e os reis, o Senhor levantava profetas, o Senhor levantava sacerdotes para instruir os reis, para direcionar os reis, mas os reis não ouviam seus profetas, não ouviam os seus sacerdotes, e eles iam para a idolatria. Eu li no livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 7, tal coisa sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Seus, pecaram contra o Senhor, pecaram contra seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito. E até o versículo 23 falam que eles levantaram ídolos, eles fizeram 2 bezerros de ouro, queimaram seus filhos, entregaram seus filhos a Moloque. Não foi um povo pagão que fez isso, foram os judeus. Eles entregaram seus filhos a Moloque. Eles começaram a praticar adivinhação. Eles queimaram incensos a Jafé e a Moloque. Eles faziam altares fora do templo e faziam para outros deuses. E o Senhor sempre mandando os profetas, que a gente vai ver vários profetas, Elias, Eliseu, vários profetas, exortando esse povo para voltar aos caminhos do Senhor, para deixar a idolatria, porque senão o Senhor ia tirar a mão, o Senhor ia se afastar. E foi o que aconteceu. O Senhor avisou, através dos profetas, sobre o cativeiro, e não resolveu. E mesmo sabendo dos pecados dele, mesmo sabendo que eles foram avisados, mesmo sabendo de tudo isso, Neemias tem o coração contrito. Neemias se derrama no Senhor. Ele vai e oferece jejum, ele oferece oração, ele chora aos pés do Senhor. Mas não um choro de reclamação, não um choro de julgamento, e sim um choro de lamento. Que existe a diferença entre o choro de reclamação, um choro onde a gente não aguenta mais, um choro onde a gente vai abrir nosso coração para o Senhor e reclamar daquela situação. Mas não, o choro não era um choro de desabafo, era um choro, era um clamor de lamento. E Neemias clamou pelo povo, pelos pais. E nessa oração, ele fala: meus pais pecaram, o povo pecou. Então, ele reconhece também os pecados dos pais e dos antepassados e todos que estavam ali. Isso está no capítulo 1 de Neemias, no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele faz uma oração assim muito específica aqui, que está no versículo 5 até o 8, até o 9, não, até o 11. Eu não vou ler, porque o que eu quero pedir, o que eu quero refletir aqui com as irmãs, é sobre as nossas famílias, sabe? O que nossos familiares fazem que precisa do nosso lamento? Porque nós precisamos, ao chegar ao Senhor, e lamentar pelos nossos familiares, sabe? Se nós temos
pessoas que estão afastadas do Senhor, se nós temos problemas com filhos, se nós temos problemas com o marido. O Senhor fala, Neemias dá um exemplo aqui para gente, que ele não julgou, ele não exortou, ele não foi lá corrigir, chamar atenção. Ah, então, vocês estão em tratamento, isso é tratamento do Senhor. Tá vendo? Você está isso. Quando as pessoas estão em tratamento, elas sofrem, sim, elas sofrem. Eles estavam ali com a vida na miséria, eles estavam com a vida completamente entregue aos escombros mesmo. E Neemias, ele morava bem, ele comia bem, ele estava numa situação privilegiada. E ele poderia falar: nossa, então, eu louvo ao Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, e eles estão passando por isso porque eles estão em tratamento, eles precisam voltar ao Senhor. Mas não, Neemias se coloca na brecha por aquele povo, ele se coloca na brecha pelos seus pais, mesmo que eles estavam sofrendo as consequências dos pecados. Neemias se coloca a orar e jejuar por aquele povo. E o Senhor vai abrindo os caminhos, vai colocando para Neemias os caminhos que ele devia seguir para restaurar a vida daquele povo, para restaurar as brechas daquele muro, para restaurar os ferrolhos daquele portão. Porque só assim o povo estaria seguro, porque os portões, os muros, são a proteção do povo. E eles sofriam ataques, porque tinham muitos inimigos ali perto. Os próprios judeus que fizeram aliança contra os povos, fizeram casamento com outros povos, estavam contaminados, e do próprio povo judeu levantavam pessoas para desanimá-los. Então Neemias vai até Jerusalém e ele descansa durante 3 dias. E eu imagino que desses 3 dias ele ficou buscando ao Senhor em espírito, em silêncio, porque na Bíblia ele não cita o que ele fez nesses 3 dias, mas nós sabemos que ele descansou nesses 3 dias para começar as obras, para começar a ir buscar o que tinha que fazer. Então eu imagino que nesses 3 dias ele era um homem de Deus, ele foi e começou a buscar o Senhor, porque o Senhor já tinha dado as armas para ele chegar ali, porque ele conseguiu as cartas com o rei, ele conseguiu o método. Mas tudo isso foi resposta de oração. Então, eu fico refletindo aqui, nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, aonde eu posso, o que eu posso fazer por o meu filho que está na dependência química? O que eu posso fazer pelo meu marido que tem problema com alcoolismo? Ou porque às vezes tem coração endurecido? O que eu posso fazer além de orar? Que eu sei que vocês sabem, a mulher sábia edifica o lar. Então a oração e o jejum é a primeira coisa, mas precisamos orar e jejuar com lamento e não só com reclamação. Nós podemos reclamar para o Senhor, podemos também, mas nós temos que ter também um outro tipo de oração, onde não é só um desabafo, e sim uma busca por perdão, uma busca por lamento. Neemias orou, clamou por perdão para o Senhor perdoar aquele povo. E quando Ló estava ali em Sodoma, que o Senhor fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor fala: encontre um, pelo menos ali, encontre 10 que seja um homem justo, que eu não vou destruir ali. Então o Senhor mostra aí o seu caráter, que se tiver pelo menos uma pessoa que ore, se tiver um justo que clame, o Senhor não vai destruir, o Senhor não destrói, o Senhor tem misericórdia. Então a nossa parte é fazer isso, a nossa parte é clamar por misericórdia, a nossa parte
é nos colocarmos na brecha, mas nos colocarmos com o coração contrito, nos colocarmos em oração, com choro, com verdadeiro choro, porque o Senhor escuta as lágrimas das pessoas, o Senhor recolhe as lágrimas dos seus servos, dos seus filhos. E assim Neemias saiu para olhar como estava a Jerusalém, e ele viu que os muros, ele viu que os portões estavam destruídos, os portões estavam sem as suas fechaduras, né, que eram os ferrolhos, então qualquer um entrava, qualquer um poderia chegar ao templo, qualquer um poderia roubar, qualquer um poderia fazer, matar, poderia, sabe, não tinha uma proteção. E Neemias vai e começa a falar com aquelas famílias, começa a falar com aquelas pessoas, vamos nos unir para restaurar o que o Senhor tem para nós, vamos nos unir porque o Senhor está conosco. Assim, no capítulo 4, no versículo do 6, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de uma altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, aquele bom ânimo de Neemias foi contagiando as pessoas. O bom ânimo foi unindo as pessoas naquela obra, era uma grande obra. O muro tem até hoje, porque o muro está lá, ele tem 2,5 metros de largura. Não é um muro que nós estamos acostumados a ver, é um muro realmente de proteção. Neemias foi encorajando aquelas pessoas a lutarem por suas famílias, lembrando o quão grande e temível é o Deus de Israel. E assim eles foram se unindo. Então, como estão as nossas famílias? Como estão o nosso ministério? Como estão aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos para nós reconstruirmos? Nós precisamos de pessoas, sim. Nós somos como esse grupo, como essa congregação. É uma ajudando a outra, sabe? É o que o Senhor levanta as pessoas para orarem, para jejuarem. Nem todas estão fortes no momento, mas o Senhor levanta outras pessoas. O importante é a comunhão, porque o importante aqui, o que fez os muros serem edificados foi a comunhão. Eles tinham comunhão não só com o Senhor, eles tinham comunhão e responsabilidade um com os outros. Se a gente for olhar o livro de Neemias, tinham homens de tudo quanto era a área, tudo quanto era a profissão. Não tinha só construtores, eles não eram só construtores. Tinham vários tipos, tinham ourives, tinha profetas, tinha sacerdotes, tinham vários tipos, e eles não se importaram quem eles eram naquele momento, porque todos estavam com um único objetivo, que era construir o muro, porque tinha um motivo muito além da construção. O motivo era a proteção. Então, eles se juntaram para proteger a família, proteger eles mesmos, proteger o que eles tinham de mais sagrado, que era o templo, que era o culto ao Senhor. Então, em nome de Jesus, eu pergunto, eu faço a reflexão: onde, como está a nossa casa? Quais muros nós temos que reconstruir? Onde, né, nós temos que colocar os ferrolhos para não sermos atacados? O que nós estamos fazendo dentro de casa? Nós estamos acolhendo ou nós estamos exortando? Nós estamos trazendo para perto do Senhor com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso amor, com o nosso carinho, com nossa mansidão, ou nós estamos simplesmente mostrando o, o quanto eles estão errando, o quanto, às vezes, todos são convertidos, todos estão na presença do Senhor, mas a gente às vezes não aprova algumas atitudes e começa, tá vendo? Olha, o Senhor está vendo isso, o Senhor está vendo isso está errado, o Senhor não se agrada disso, sabe?
É, é, é isso que o Senhor quer, sabe? Fazer da palavra dele um peso, fazer da palavra dele algo que não é confortável. Não, Neemias não fez isso. Neemias foi muito sábio. Neemias foi muito sábio em unir as famílias, em levar a palavra do Senhor com amor e com acolhimento, acolhimento. Até onde nós vamos julgar? O meu filho ele está com problema com dependência química. Mas o Senhor vai tratar. Eu cansei de orar por ele, já orei, já jejuei, já fiz campanha. O Senhor vai tratar. Sim, o Senhor vai tratar, vai tratar. Mas nós temos que mudar nosso posicionamento. Nós temos que. Eu não estou falando para passar a mão em cima de pecado. Eu não estou falando para acolher o pecado. Eu não estou falando isso. Estou falando isso para acolher com amor e buscar o porquê da destruição. Se tem destruição na sua casa, tem um porquê. Porque não existe destruição sem causa. Não existe maldição sem causa. Não existe. Tudo é demônio? Não, nem tudo é demônio, tudo é Satanás. Não, nem tudo é Satanás. Essa maldição veio das mãos do Senhor. O Senhor fala que é ele que ia se afastar. Ele que ia porque o povo estava com idolatria. Aonde nós tivemos idolatria na nossa família? Nos nossos avós? No meu caso, foi nos nossos avós, nos meus avós, nos antepassados. Quanto derramamento de sangue teve na nossa família? Quantos abortos foram feitos na nossa família alguns que a gente sabe e outros que a gente não sabe. Eu sei que minha avó fez aborto, meu avô obrigava ela a fazer aborto, mas ela fez, ela entrou em concordância, ela fez. Até onde essa maldição tem peso na minha vida? Eu aceitei a Jesus, verdade. Eu aceitei Jesus, todos os pecados foram perdoados. Eu estou salva. Mas eu estar salva não quer dizer que a maldição não esteja sobre a minha vida. Porque o Senhor levou sobre si todas as pisaduras, o Senhor levou sobre si todas as maldições, mas nós precisamos confessar para sermos prósperos. Está em Provérbios, acho que 28, não lembro o número, mas está escrito para nós confessarmos, confessareis e prosperareis. Então nós precisamos confessar os pecados dos nossos antepassados também, do mesmo jeito que Neemias fez. Não porque eles vão ter perdão e eles vão ser salvos. Não. Nós precisamos confessar para lamentarmos. Eu lamento muito que minha avó tenha aceitado a ordem do meu avô de fazer aborto. Eu lamento muito mesmo, de todo o meu coração. Eu já confessei com algumas irmãs sobre isso, estou confessando aqui novamente, porque essa maldição não está mais na minha casa. Porque aonde há derramamento de sangue, há demônio vindo se alimentar do derramamento de sangue. E como eu estava falando, Jesus morreu pela nossa salvação, morreu. Ele morreu pelas nossas pisaduras, morreu. Ele morreu pelas nossas maldições, morreu. Ele morreu pelas nossas doenças, enfermidades, morreu. Mas nós precisamos levar até a cruz cada, cada item, cada item. Porque se fosse só aceitar Jesus e tá tudo ok, nossa vida vai ser próspera, então nós não ficaríamos mais doentes. Então, todas as pessoas que aceitaram Jesus não morreriam mais de doenças, morreriam de velhice, como o Senhor planejou nossa vida, para morrermos com 120 anos. Por que que nós, mesmo salvos, ficamos doentes? E ficamos doentes vindo de maldição. A gente sabe que tem muitas doenças que são originárias na maldição. Então, eu convido as irmãs a refletir sobre isso. Realmente, precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos levar até Jesus as maldições que nos acompanham. Não é para ser quebrada, que maldição não é quebrada, porque a maldição vem do Senhor. A maldição não vem de Satanás. Não adianta repreender,
Porque a maldição não vem de Satanás. Maldição vem de sangue derramado. Maldição vem de idolatria. Maldição vem da quebra dos 10 mandamentos, de falta de honrar o seu pai e sua mãe, vem de roubo. A gente não sabe, será que meu avô roubou alguma coisa? Sabe, houve uma época em que roubavam terras, que tomavam terras de uma pessoa mais fraca. Meus antepassados foram fazendeiros, produtores de café. Quantos escravos eles tiveram? A gente sabe que na época da escravidão tinha estupro, tinha maldade, venda de escravos. Até onde? É 4 gerações. Lá nos 10 mandamentos, fala que o Senhor visita com maldição 4 gerações, mas visita com misericórdia também, até 10 gerações. Então, eu convido as irmãs a orar para o Senhor revelar e trazer para a consciência, trazer. Óbvio que a gente não vai saber de tudo, porque são 4 gerações que, que a maldição está sobre nós, segundo a palavra do Senhor. Então, eu pergunto, vamos orar? Eu convido as irmãs a orar, o Senhor trazer à memória o que tem dentro da minha casa que é estranho, sabe? Alguma coisa que quebra muito, sabe? Alguma coisa que a gente faz campanha, faz isso, faz aquilo, e não flui. As coisas do Senhor fluem, as coisas do Senhor são leves, as coisas do Senhor vêm, acontecem. O Senhor colocou as cartas na mão de Neemias, o Senhor colocou as madeiras na mão de Neemias, para que Neemias reconstruísse o templo. Então, se você está batendo, está esmurrando alguma porta para abrir, e essa porta não está abrindo, tem maldição. Não é falta de oração, a irmã já tem a vida entregue em oração, já tem entregue com jejum, faz campanha, e as coisas não estão fluindo. Tem maldição. Às vezes um incesto. Antigamente casava, irmão por irmão, primos, casava, sabe? Era uma coisa muito estranha. Eu tenho, no meus antepassados, tem primos, e o Senhor fala que casamento consanguíneo não é do Senhor. Na época eram católicos e tinham que perguntar para o cardeal, para o bispo, sei lá para quem, se podiam casar. Tinha que fazer, a autoridade lá espiritual tinha que fazer uma declaração por escrito que permitia casamento. E aí eu fui buscar. Por que precisa a autoridade espiritual autorizar o casamento? Ah, porque eram primos. E na palavra do Senhor diz que não pode, isso é maldição. Mesmo que o bispo lá permitiu, a maldição está sobre a minha vida, porque o Senhor falou que não era para fazer. Não importa se alguém permitiu. Então, eu convido as irmãs a fazer uma oração, sabe, a fazer um jejum. Neemias jejuou. Na palavra do Senhor não fala quantos dias ele jejuou, mas os estudiosos dizem que pode ter sido por cerca de 120 dias. E tendo o Neemias ouvido as palavras, as más notícias, né? Assentei-me e chorei. Assentei-me. Como é que ele sentou e chorou? Ele desfaleceu. Ele perdeu as forças. Aquilo foi tão forte para ele que ele ficou contrito que ele não conseguiu ficar em pé. E lamentei. Jejuei e orei. O lamento. E na oração dele, ele fala: dos pais dele, eu não vou achar aqui onde está, e eu não quero prorrogar muito. Então, mas ele fala dos pecados dos pais, o pecado do povo. Então, irmãs, vamos entregar para o Senhor o pecado do povo, dos seus antepassados, o pecado dos pais, o adultério dos pais,
a violência dos pais, aquilo que a gente sabe. Além de a gente entregar para o Senhor, vamos confessar. Tenho certeza que a irmã tem alguma irmã confidente, tem alguma irmã que você confia, tem alguma irmã que você pode abrir seu coração, pode abrir a porta que tem os entulhos da tua casa, os escombros da tua casa. Abra essa porta, tire os entulhos, porque está falando a palavra do Senhor, que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, quando a gente confessa, não é para outra pessoa ficar sabendo, não. É para outra pessoa entrar em concordância com o teu perdão. É para outra pessoa, para aquela irmãzinha que vocês estão congregadas, é o mesmo corpo. Então, vocês entram em união, vocês entram em concordância, e está na palavra. Que o Senhor liga no céu e pedir para o Senhor, com misericórdia, retirar as maldições, aquelas que vocês não sabem, e pedir perdão para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridas? Eu vou pedir para a irmã Neuza, se a irmã Neuza